Atenção, emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa! Sou eu, hein? Germando Santos. Já deu tudo certo. É mais certo ainda porque está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Esse é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Um espaço aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade. E lembrando que estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através do nosso sistema digital, hein? Estamos em todas as plataformas digitais. Você que nos acompanha pelos nossos aplicativos, pela nossa... pelo nosso portal radioaurora.com.br, tem lá o player, e vários outros meios de comunicação, como a nossa TV Live no Facebook. Muito bom dia a todos. Hoje, sexta-feira especial, hein? Não é a sexta-feira 13 não, mas são 8 horas e 13 minutos. Hoje, 23 de agosto de 2019, nós temos contas para serem acertadas com a presença dos nossos economistas. Então, operador novo, operador Navalha 2 hoje que está no comando, vê aí a vinhetinha de sexta-feira. Você sabe qual é? Acertando as contas do dinheiro público. Localiza aí, deve estar no final. Uma das últimas vinhetinhas aí. Até agora não chegou o café, não chegou a água, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei ainda, mas eu acho que deve estar fazendo. Enquanto o operador acha ali, pra gente entrar no tema, pra gente entrar no mérito da questão, temos aqui, eu quero apresentar. Achou, operador? Então, antes de eu falar com os meus ouvintes aqui, vamos direto ao assunto de hoje, operador. Agora no programa Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Olha, hoje é dia de acertar contas e eu já vou te dar atenção, você que está na nossa live, né? O Wagner Azevedo já estava aguardando já, né, para poder acompanhar a programação, porque hoje o tema tá demais, hein? Tá demais. Então, você que está na nossa live, deixa eu só dar um bom dia aqui aos nossos especialistas. Ranulfo Vidigal, muito bom dia à sua rádio. Bom dia, meu caro. Calma aí que o operador não abre o seu microfone, não. Abre todos, operador, porque aí você vai ver qual é. Bom dia. Aí, agora você abriu o microfone. Bom dia, meu caro operador. Eric da Peçanha. Nosso caro Eric, eu vi o Eric essa semana. O Eric é pé quente, foi lá no jogo do Mengão, né? Aí perdeu. Botei um like lá na sua. E o Flamengo ganhou. E já está bem cotado para ir para a última fase da Libertadores, né? Ele estava lá muito alegre. Ganhou de quanto? Ele e a torcida do Flamengo, que nem eu.
Ganhou de quanto? Ganhamos de 2-0. 2-0? Se ele não tivesse sido, seria uns 4 no mínimo. Num belíssimo jogo de futebol. Bom dia ao Wagner Azevedo, que já entrou, né? A Kelly. Tem muita gente ali. A Michele, o Zaca, né? Nossa senhora, muita Já gente tá já entrando. A nossa live já está aqui surtida. Bom dia para todos, né? Nós hoje, eu e o professor José Alves, dado que o nosso amigo Álvaro Oliveira precisou viajar em função de compromissos inadiáveis e está justificada a sua ausência, vamos dar em primeira mão. Ninguém deu esse resultado, deixei para dar aqui em primeira mão em função da grande repercussão que sempre os nossos programas têm. Na sexta-feira passada foi fechada uma pesquisa de opinião pública com mais de 500 entrevistas em nossa cidade, e na segunda-feira passada foi tabulada essa pesquisa, e a pergunta básica é sobre qualidade dos serviços públicos na cidade de Campos. E daqui a pouquinho nós vamos detalhar as notas dadas a cada serviço, principalmente aos 3 serviços que estão aí com maior nível de reclamação. Essa pesquisa também fez uma pergunta específica sobre o novo sistema de transportes que já entrou e está vigorando. Você considera que ele melhorou o sistema de transportes ou ainda não melhorou? Aí nós temos a resposta nessa pesquisa de 500 pessoas em nossa cidade. Foi uma pesquisa ampla, fez pesquisas na faixa de idade de 16 a mais de 65 anos, portanto pegou todo o eleitorado da cidade, eleitorado esse que está em torno de 300 mil pessoas, né? E vocês vão ver coisas muito interessantes sobre qual é a prioridade da cidade hoje, o que o campista mais reclama e mais gostaria de ver solucionado. Essa pesquisa, tem isso tudo, né? Essa pesquisa também mostra isso, e nós vamos aqui detalhar. O nosso querido Zé Alves vai comentar, e depois nós, como você sempre faz, meu caro Germano, abrir os microfones para que as pessoas também comentem e dê a sua opinião sobre essa pesquisa. A pesquisa foi feita pelo Instituto Dataville, que vem acompanhando a vida da cidade, e vai fazer outras pesquisas que com certeza nós vamos dar em primeira mão aqui no seu programa. Quero deixar o meu bom dia, meu abraço para o seu amigo Roberto Barbosa, que mandou um abraço. Não veio essa manhã aqui porque nesse momento ele está na UENF, que ele está fazendo seu mestrado. Né? Mas é uma pesquisa feita de forma criteriosa, e com certeza ela vai sinalizar bastante este momento, porque a pesquisa é uma fotografia do momento. Tudo pode mudar, tudo pode melhorar, né? E nós não temos aqui de modo algum a vontade ou a intenção de personalizar absolutamente nada. Nós estamos olhando serviços públicos de um modo geral, né? Não há culpado oficial quando você olha serviços públicos. Serviços públicos são prestados por profissionais gabaritados e gerenciados por secretários municipais que têm em cima a figura política do prefeito, né? Portanto, essa é a nossa intenção. Zé Alves, bom dia para você. Perfeito. Bom dia, Germano. Bom dia, operador. Estamos aí mais uma vez na Rede Aurora. E é importante a gente começar a falar sobre essa questão dos serviços públicos, porque a gente percebe que houve uma piora. As pessoas logo atribuirão que piorou porque existe pouco dinheiro. Olha só, eu acho que é o seguinte, existe pouco dinheiro sim. Essa realidade era uma realidade dada quando o atual grupo político assumiu o poder, muito bem. Eu acho o que está faltando na cidade, o que faltou, porque agora o governo me parece que se perdeu totalmente, né? É gerenciamento, é gestão. Era o que o prefeito sempre reclamava, porque eu acho que, de certa forma, é uma sorte não ter muito dinheiro. Porque o grupo político atual
Ranulfo Vidigal, ia fazer erros piores do que os seus antecessores. Então, mas já que você tem uma realidade de escassez de recursos públicos, de dinheiro, né? Como, não tem dinheiro. Mas, gente, se não tem, vamos ajustar. A máquina pública foi o que ele não fez, porque os números demonstram que a despesa corrente da prefeitura continua aumentando dia a dia. Tá certo? E ele fica, de certa forma, se apegando ao passado, que já é passado, tá certo? E nós temos que pensar no futuro. Então, hoje é muito pertinente essa discussão sobre saúde, sobre, né, meio ambiente e outras áreas também, né? Como essa questão dos ônibus, das vans, pra gente começar a botar a bola no chão e ver se o governo acorda, né? Meu caro Germando, eu vou aproveitar. Pega o gancho. O que disse corretamente o meu amigo Zé Alves e vou ler, entre aspas, o que disse aquele que sempre vem aqui nos prestigiar, que é o professor Alcimar Chagas, em entrevista recente. Diz o professor Alcimar Chagas da UENF, abre aspas, é fundamental compreender a íntima relação entre a economia regional do petróleo do Norte Fluminense e a economia internacional. E ele mostra, nesta entrevista, de que até 2009 a produção da Bacia de Campos, que é a produção que remunera os municípios do Norte Fluminense, ela era intensa. Ela representava 85% da produção nacional de petróleo. E o mesmo professor Alcimar disse que em 2018, esta produção na Bacia de Campos caiu para apenas 48%. Portanto, nós somos um rico em decadência, né? E o rico em decadência é preocupante. É preocupante. Muito. Né? Muito preocupante. Então, tudo isso que nós estamos vivendo agora, essa semana mesmo, a indenização dos royalties do petróleo veio com uma queda de 25%, né? Portanto, uma queda bastante expressiva para todos os municípios da região, né? E está associada a essa queda de produção e também ao comportamento da cotação internacional do petróleo e do dólar. Portanto, não tem outro jeito senão aprender a fazer mais com menos. Né? E como hoje a população está cada vez mais informada e cada vez mais exigente, né? Nós temos que nos esmerar, ou seja, caprichar na forma de fazer no sentido de responder às demandas populares, né, Zé? Sem dúvida. É por aí mesmo, né? É onde a gente estava colocando aí. Aí poderia perguntar, mas e a solução, já que a receita do royalties, né, está caindo e tal? O que a gente poderia fazer? Aumentar os impostos? A primeira coisa, né, que vem à cabeça, aumentar os impostos. Eu acho que não é por aí. Eu acho que hoje a gente estava analisando o número, até junto com o nosso amigo Ranulfo Vidigal, né? Existe possibilidade do governo aí aumentar a sua capacidade de investimento, se cortar um pouco mais a despesa corrente. Eu acho que dá para você reduzir a despesa corrente ali, que está em ascensão, em torno de 60 a 100 milhões. E apanharia, tá certo? Esse recurso e jogaria no investimento, cara. Aí você ia expandir, tá certo? A construção civil, ia gerar mais impostos, ISS, ia empregar mais. Eu acho o seguinte, né, cara? Reiterando, eu acho que está faltando, né, uma sensibilidade maior por parte do grupo político aí. A engenharia fiscal de redução de custo significativo, ele teria que fazer lá atrás. Ele cortou, mas cortou muito pouco, porque eles esperavam, o grupo atual tinha uma expectativa de que a receita do royalty ia aumentar. Não sei se eu tô certo. Então, eles deixaram a máquina como estava. Houve um ajuste pequeno? Houve. Mas havia ali... O Rafael, infelizmente,
os assessores deles são muito mal informados. Muito bem? E começou a incensar o prefeito. Não, segura isso aí, não muda muita coisa, não, porque os royalties aumentarão. Olha só, olha que loucura. Ele tendo a possibilidade de ajustar a máquina, e se aumentasse a receita, ótimo. Mas, como a curva embicou negativamente, muito bem, eles estão perdidos agora. E estão sem o quê? Ele está sem voto, porque ele tinha antes 150 mil votos. Hoje, a rejeição é a sua companheira, tá? Se ele quiser fazer alguma redução de despesa hoje, é muito mais difícil do que no passado. É ou não é, professor? Quase que impossível. Muito bem, porque né? hoje Quase que impossível. a rejeição dele lá atrás era muito pequena. E a gente. preocupação, né, cada dia aumenta mais, porque tem essa questão da votação agora em novembro, né? Está se aproximando. É, exatamente. Sim, sim, A sim. redistribuição. No dia 20 de novembro. 20 de novembro, ninguém isso? sabe o que vem por aí. E o governo não apresenta uma alternativa B, porque o orçamento, ele vai agora, ele será encaminhado agora no final de agosto. E é uma incógnita, né? É uma incógnita. Agora, se a É um sua orçamento tese, que você não sabe, Zé, se a sua tese estiver correta, no sentido de que o governo esperava, né, um aumento e quando acaba, o que pode ser dado é uma diminuição significativa, né, com essa redistribuição, eu acho que o governo está perdido. Então, olha né, só, meu praticamente. É amigo. uma situação muito delicada e precisando fazer um profundo ajuste num período de tempo recorde, né, Zé? E tem outra coisa, olha só, a minha tese não é bem minha. Não? Foi gente do governo que me disse. Ah, foi? Gente ligadíssima Então a tá ele bem que me falou, informado, Zé, Zé. havia, né, uma corrente dentro do governo que falava com ele, não, você segura, Rafael, porque você não pode ser muito antipático aqui em Campos, tal, uma cidade que tem muita dificuldade econômica. Vamos apostar na possibilidade de aumentar o royalty. Bem positivo. Isso aí que eu Bem, chamo de entendeu? fé, né? Aí, meu amigo, aí a vaca foi Parece- pro brejo com corda e com tudo. Parece- Agora não pode tirar a vaca do... Parece que o tiro Tem saiu pela culatra, Tem né? que atolar a vaca, então. a Terminar vaca de tá no... pisar na cabeça Germano. dela. Vai tirar, vai dar Ó, trabalho. o JC aqui tá corroborando aí com o que Zé tá falando, Ranulfo. Então, bom dia pro JC. JC tá dizendo, é incompetência dos agentes públicos e muita omissão dos órgãos de fiscalização e controle, ou seja, incluiu o governo e o legislativo aqui, o executivo e o legislativo ao mesmo tempo. O Júnior, o Amaro Júnior tá mandando bom dia. A doutora Poliana Lázaro, conhece, Ranulfo? Tá lá no Espírito Santo assistindo a gente. Ela Bom dia, bom dia. Ela que abraçou as causas do transporte Ah, alimentador. legal, legal. coletivo, né? É, Muito bom. a doutora Poliana Lázaro. Rosângela, Eusana, Wagner Azevedo mandando bom dia, Ranulfo, dizendo que está acompanhando a programação da Ilha Bela de São Paulo. Caramba! Tá longe, Tá rapaz. sofisticado esse rapaz, hein? Mas isso é Rede Aurora, né, rapaz? Praia de bilionário. O Gemerson Souza, Dijane Caldeia, tá péssimo, não precisa de pesquisa. Ranulfo, aí, Ranulfo. Censurou você agora, hein, Ranulfo? A Margarete, continuamos na mesma situação, os permissionários ainda sem trabalhar. E as coisas cada dia pior. Felipe está na audiência. Felipe Lamparão. Ah, pensei que era outro. Campista. E teve vereadores aí que confundiram os Filipes aí. É. No plenário lá, o Cabo Alocimar referiu o Felipe como Lamparão, como Cabrunco, ou seja, ele lembrou dos personagens do Facebook aí, legal, hein? Todo respeito aí o doutor Felipe Quintanilha, tem o meu respeito. Bruna Ribeiro, também mandando bom dia, super fã. Beijo pra você, ô operador. Operador, dá beijo pros meus ouvintes, nossos ouvintes aqui. A Bruna, Mara Carvalho, o James Crespo, isso, Zé Panela, Michele Paz Ritter.
Kelly Santos. Ranulfo, é com você, Ranulfo Vidigal. Então tá bom. A pesquisa que nós vamos colocar em primeira mão, ela ouviu 582 entrevistados. E aconteceu até sexta-feira da semana passada. A primeira pergunta dessa pesquisa foi a seguinte: como você avalia a saúde no município de Campos dos Goytacazes? Pois bem, 71,9%, portanto quase 72%, considerou péssima. 17,1% considerou ruim. Então, somando péssimo com ruim, nós temos aí 89% dos entrevistados. Portanto, a questão da saúde é uma questão grave, né, no âmbito da população. Consideraram excelente o sistema de saúde apenas 1,3%. Provavelmente são pessoas que têm planos de saúde com helicóptero, né? E boa, 9,8%. Portanto, 10% teoricamente aprovam e quase 90% desaprova o sistema de saúde pública, que é financiado com cerca de 711 milhões de reais para esse ano e teve 800 milhões no ano passado. Seu comentário, Zé. Olha, realmente a saúde de Campos anda mal. Agora, a gente também tem que ser justo, né, cara? Agora, é sintomático, porque a gente sabe o seguinte, a saúde, ela piorou. Historicamente, nunca foi uma boa saúde. Agora eu vou fazer justiça aqui também, né? Eu tô achando muito estranho o comportamento dos médicos também, que esses problemas aí, Ramon Vidigal, é um problema antigo. Eles agora começaram a botar na rede social, foto e tal. Isso é perigoso. Eu acho que o médico, né, a categoria que eu respeito profundamente, tá? Nós temos vários médicos na família, mas eu acho que fica muito assimétrico e desequilibrado. E chama muito atenção. Por que que no passado eles não fizeram isso? A saúde, ela era boa no passado? Muito bem? Então, gente, vamos devagar. Houve uma piora? Houve. Nós temos que buscar a causa, nós temos que buscar a causa. Mas não perder o equilíbrio. Mas não perder o equilíbrio, o diálogo, porque tem que entender também a situação que está vivendo hoje o município. É onde eu falei. Eu acho o seguinte, tá na hora do governo começar a rever a despesa corrente, o custeio fixo e variável, onde a maior parte do custeio que está aumentando é na saúde. Eu não sei por quê. Muito bem? Então, é hora de conversar. Agora, a população não pode pagar por essa conta, não. Porque existe uma briga aí entre o rochedo, tá certo? O rochedo e o mar. E o marisco é a população. Ela que vai assumir essa fatura. Então, eu acho que temos que conversar, tá certo? Mas ruim, todo mundo sabe que é ruim, né? Do SUS, a saúde pública e tal, entendeu? Eu nunca vi alguém elogiar a saúde de Campos. Tem aí alguns governos que tinha uma pequena melhora, uma coisa, mas a gente sabe o seguinte, né? A gente tinha governo no passado que viciou os hospitais de Campos. Você tem o hospital aqui em Campos hoje que não tinha que existir. Quebrou. E não. Você sabe por que não está fechado hoje? Porque a prefeitura ajudava, aportava. Mas só que esse recurso reduziu. E o governo atual, ele teve que reduzir também os repasses. Mas só que o governo atual não entendeu nada, tá? Ele tinha que ser mais severo e buscar segmentos que geram emprego e renda. Muito bem? Não tô defendendo que feche aqui o hospital.
mas que tinha que ser repensado. O sistema de saúde tinha que ser repensado. É onde eu disse a você. Eles viram o problema, tá certo? E ficaram contando com uma possibilidade da receita do royalty aumentar. Só que a possibilidade hoje é dela acabar. Agora, Zé, a saída do diretor do Ferreira Machado, em que você pode atribuir? Você tem informação para passar para a população? Eu não tenho informação, eu conheço ele de nome, muito bem, não sei o motivo da sua saída, ok? Não sei se é briga com o secretário de saúde, o Abduneme. Então, eu não poderia informar a população sobre essa saída dele e nem do Rodrigo Venâncio, né? O diretor Exato. de ortopedia, que é meu amigo de infância, estudamos muito, eu gosto muito dele. Perfeito. Olha, eu gostaria de pedir a produção aí para entrar nos comentários da live e pegar aí as reivindicações, denúncias que estão sendo feitas com relação a outros temas e pedir aí um parecer, uma intervenção aí do órgão público para responder aí a população, tá bom? Marcos Rogério Coutinho, ô produção, vê aí o comentário dele para mim, por favor. Quem está com a gente também, Ranulfo, é Stephanie Tavares, mandando bom dia pro Wagner Azevedo, não para você, Ranulfo. Fica bom dia tranquilo. pro Wagner Azevedo também. Olha, e a Luciane da UENF, olha, bom dia, direto da UENF, acompanhando a nossa programação. Um abraço, Luciane. Quem está conosco também, o Zé e Ranulfo, é o subsecretário de governo, Marcos Soares, acompanhando Marquinhos a nossa Soares. Manda um abraço para Marquinhos. Um abraço. Bom pra dia, ele, meu rapaz. caro Marquinhos Soares. É, amigo do grande, meu mano. amigo, e o Denício Alvarenga. É muito amigo. Gente da melhor qualidade. É muito amigo. Só gente boa. É muito amigos envolvidos. Esse aí é nem Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. 1 milhão de amigos. amigos. Eu vou te contar. A aí. segunda pergunta da pesquisa. Fale a segunda pergunta e dá o telefone, ô Ranulfo, para as pessoas ligarem, Ranulfo. É o telefone mais de esquerda que eu conheço. 3704-1313. É a canhota. É a Bom, canhota. O Zé já fez um comentário sobre a questão da saúde. E agora, com esse risco em novembro de termos ainda menos recursos, né? E com essa queda de produção, muito provavelmente vamos ter que reestruturar todo o sistema de saúde ao longo do tempo. Não se faz isso em uma semana. É mesmo? Leva tempo. Né? Ranulfo, eu acho o seguinte, eu acho que, rapaz, a possibilidade de perder é muito grande. Segundo nós estivemos conversando com alguns deputados da cidade e de outra região, é o Rio de Janeiro em si, né? Isso. Agora, Campos tem uma folha de pessoal de 1 bilhão. Será que você vai reduzir a folha em 50%? E o caos? Não, é o caos. Olha só, o que verdade. a gente já disse aqui. O prefeito ele vai ter que entregar a chave da cidade ao presidente da República, porque vai ficar Situação muito inviável. complicada. Um desemprego alto na cidade, final de safra em novembro, tá certo? Então, minha gente, é um negócio sério, porque a projeção de receita do royalty no orçamento do ano que vem, segundo, né, a LDO, é de 650 milhões. Muito menos? É verdade. 650 milhões, tá? Se ficar sem essa receita, meu amigo, e aí? E é uma receita que está toda comprometida. É onde eu disse, tem que ter regra de transição. Se não tiver regra de transição, vamos morrer todos juntinhos. Todos juntos. Então a segunda pergunta, meu caro Germando e meu caro parceiro, diz o seguinte: como você avalia o sistema de transportes públicos em nossa cidade? 63,9% ainda considera péssimo e 22,8% considera ruim. Portanto, alguma coisa como 86% desaprova. Apenas 12%
considera excelente ou bom, né, o sistema de transporte público. Você acha que a mudança recente no sistema de transporte já fez efeito, já melhorou? Qual é a percepção? A percepção é a seguinte, segundo a pesquisa: piorou para 79% e melhorou para 21%. Né? Portanto, ainda temos um longo caminho para o sistema público de transportes em nossa cidade. Eu quero comentário do Zé Alves. Zé Alves, Não, realmente fala. antes de você comentar, perdão, a Cristina, né, tá mandando um bom dia aqui para todos, né, tá dizendo até assim, como você diz, mano, que já deu tudo certo, na saúde e educação já deu errado, diz ela aqui, ó. Já deu tudo certo, dona Cristina. A Creuza, vai lá no terminal e para ver as vans paradas enquanto o povo está nos pontos esperando os ônibus. Covardia, diz ela. E a Stephanie, só para corrigir aqui, mas eu falei em tom de brincadeira, mas ela está acrescentando aqui que você, Ranulfo, Zé Alves, eu acrescento Zé Alves aqui, em primeiro lugar. Muito obrigado. Mandando bom dia aqui a Stephanie Tavares. Aqui o sentimento nosso não é da crítica pessoal a ninguém. Não, jamais. Aqui o nosso sentido é de esclarecer para melhorar. Verdade. Né? Olha, e mais, não há na nossa visão culpado oficial de absolutamente nada. Tudo faz parte aqui, de um grande grupo, de uma grande coligação e são prioridades. A gente quer que as prioridades populares voltem a se fortalecer. Essa é a nossa visão. Exatamente. Obrigado, Ranulfo. Monique dizendo que a cidade está abandonada na administração. Silvio também está com a gente. O Serginho Luiz Bessa também assistindo a gente. Creuza Rocha, bom dia, Creuza. E o operador, por favor, pro Zé Alves falar aqui, manda um beijo aí para todos os ouvintes aqui, a Stephanie, ligados na nossa programação. Zé Alves, seus comentários aí então, em cima do que o Ranulfo perguntou aí, sobre o transporte. Aliás, transporte colocou, público é um problema sério. Realmente, essa mudança aí foi muito radical em deixar as vans de lado nesse primeiro momento e ficar só rodando os ônibus. Eu acho que haveria possibilidade, tipo a vistoria do Detran, você formaria um sistema de senhas, tá? E as vans iam saindo do sistema, ia fazer a pintura, ia botar a catraca, mas elas iam ficar no sistema rodando até se implantar a passagem integrada, coisa que não foi feita. Foi feita de uma forma assim, um rompante que teve o secretário junto com o prefeito, porque ele também, o governo é dele, né? É do povo que está com ele ali, do grupo político, tá? Mas eu acho que podia ser feito mais devagar, isso aí, sem essa coisa de alijar as vans e deixar apenas os ônibus rodando. E a população, ela está com razão, porque se você recolhe os seus impostos, você quer exatamente o quê? Um serviço de qualidade. Você falou em imposto, eu ia te perguntar se de repente não faltou recurso para fazer tudo isso. Ou da forma correta, da forma que vocês como economistas entendem, ou que especialistas entendem que deveria ser feito. Será que não faltou recurso, Zé? Não faltou logística. Faltou logística. Recurso não. Recurso não? Faltou você acomodar o sistema. Não podia, de forma nenhuma, alijar as vans nesse primeiro momento. Não poderia. Ficaria rodando van, ônibus, muito bem, ia fazendo vagarosamente a transição, gente. Isso é do processo. Você está lidando com uma população de mais de 500 mil habitantes, gente. Tá certo? Não é assim que você faz uma coisa, né? Faz uma coisa radical, incisiva. Muito bem? E é normal esse sentimento da população. Indignação, raiva. Porque você espera o ônibus 7 horas da manhã, ele só vai chegar às 8h30. E o seu trabalho? Você tem responsabilidade. A volta para casa. E aí? Então, é uma falta de respeito,
essa mudança do jeito que está sendo feita. Poderia ser feita uma coisa mais flexível. Mais flexível. Tá certo? O sistema de transporte de uma cidade é a espinha dorsal da cidade. É a espinha dorsal, entendeu? Então Agora, não Zé, precisava ter esse trauma, não. Precisava entendeu? não, né? Não precisa de trauma, não, cara. Tem que ser suave. Ô Zé, o Alex Matos está dizendo aqui na live que o usuário está tentando usar o cartão Anda Campos e não funciona. Podem pesquisar, diz ele isso. Não quer nem comentar, Zé? Anda Campos? Anda Campos. É o da integração. Da integração? Mas não está integrado eu acho que tá ainda, parado, né? então, né? Não Porque não tá andando. Anda Campos não tá andando. Andando só se for para trás. Anda Campos. Anda Campos para que lado? Anda Campos para que lado? Porque, segundo eu tô sabendo, né? A gente lê os jornais da cidade, né? O sistema não está integrado ainda. A população vai comprar o cartão, muito bem, mas agora ele não pode utilizar o cartão ainda. Até porque na volta, se ela optar em pegar o ônibus e a van tem que pagar 2 passagens. Exatamente, é esse problema hoje. Você está pagando 2 passagens, porque é outro problema, né? E Ranulfo já havia comentado aqui no passado, uma discussão que nós tivemos aqui, entendeu? Que o grande problema disso aí é o valor da passagem, que vai ter que aumentar a passagem. Tem gente na linha? Não vai aguentar, o sistema não vai rodar com uma passagem a R$ 2,75. Você quer dizer... Não é, Ranulfo? Você quer dizer não mais, que esse... Mas existem estudos. Deixa o Ranulfo falar aí. Existem estudos. Como a espinha dorsal de uma cidade é o seu sistema de transportes, quanto mais barato for esse sistema de transportes, melhor roda a economia e mais empregos são gerados. Então, o que mais me preocupa nisso tudo aí é que esse nó ele tira a eficiência da economia. Porque se eu não consigo chegar na hora devida no meu trabalho, e quando volto do meu trabalho para casa, chego muito tarde na minha casa, portanto, fico menos tempo com meu filho, com a minha família, isso é um nó. Isso gera o que o economista chama de externalidade negativa. Quando o sistema de transporte, quanto mais barato ele for, mais externalidade positiva ele gera, mais emprego e renda, é isso. Então quer dizer... Você acha que vai ter que aumentar a passagem ou o sistema roda com 2,75? Mas não roda de jeito nenhum. Calma aí, deixa eu ouvir então a pessoa que está ali. Vocês querem dizer então que esse sistema, ainda que ele funciona, não é autossustentável? Não. Então vamos ouvir a pessoa que está na linha. 2,75 não. Não mesmo. Alô, bom dia. Bom dia, Germando Quiabo Santos. Ô, Paulista Ducho, muito bom dia. Wagner Azevedo, diretamente de São Paulo. Por que você não ligou pro nosso Skype para fazer uma chamada de vídeo pra gente ver você aí em São Paulo? Eu não sei fazer isso. Sabe não, né? Ou ele tá de sunga agora, nesse momento, na beira da praia, não quer revelar pra gente. É Ilha Bela? Rapaz, Bela? Tá na beira da praia mesmo, mas tá chovendo a caramba. Tá. Deu pra perceber. Bom dia, Wagner. Bom dia, Zé. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, Zé Alves. Fala, irmão. Meu parente. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia, rapaz. Então, ô Germano, esse debate seria interessante, eu gostaria de estar aí, porque a gente vai ouvindo pessoas esclarecidas, e já que essa é a pontuação do município, que pessoas não capacitadas estão falando de assuntos que não entendem, hoje, pelo menos, nós estamos falando com quem entende, né? 2 economistas renomados da cidade. Isso já é público e notório, não só em Campos, mas até aonde chega a transmissão da Rede Aurora, todo mundo já tem conhecimento que tem pelo menos 2 especialistas aqui na sexta-feira. Não, com certeza. Sabe que tem o Guilherme Vasconcelos. Exato. Que também é economista. O Álvaro Oliveira, que além de ser vereador legítimo para falar de qualquer assunto, ele também é um economista, né? Formado, de profissão. Agora, ele falou em Álvaro, deixa eu só fazer uma correção aí. Esse menino, pé quente aí,
me fez lembrar uma coisa. O Eric. Álvaro também tá em São Paulo, mas São Paulo é grande pra cacete, rapaz. Ele tá em outro canto. Eu tô aqui no Porto de São Sebastião a trabalho, não tô passeando com o Álvaro, não. Uhum. É bom deixar claro aí que já estão fazendo comparativos aí. Já estão fazendo ilações. Ilações, né? Tá igual a Álvaro, eu nem sabia que a Álvaro estava aqui. Fui saber agora aí. Então, estou trabalhando, estou aqui a trabalho. A Voo de Táxi tem credibilidade para isso. Parabéns. Pra transportar os nossos clientes cada vez mais longe. Ô Wagner, o Josué, ele está te ouvindo e pediu para você mandar um abraço para ele, e o Matheus, que é parente dele lá, está ouvindo Mateus você. É cunhado dele. É cunhado dele, exato. E você conhece, né? Mandar um abraço pro Josué, o pai dos meninos dos olhos brilhantes, e pro cunhado dele, o Matheus. Exato. E o que você tem para contribuir aí, Wagner, com relação ao assunto da pesquisa sobre a qualidade dos serviços públicos da sua cidade? A questão do transporte público, tem um detalhe aí que precisa ser dito. A passagem não vai permanecer a R$ 2,75. O usuário vai pagar R$ 2,75. Isso no caso das vans distritais. E o município, através da receita própria do IMTT, vai fazer a complementação desses valores. Que tem passagem que é 6 e pouquinho, tem passagem, a mais cara acho que é 10 e pouco, 11 reais. Negócio desse. Então o município, através de recursos do IMTT, vai estar fazendo o repasse do restante dessa quantia para os permissionários. Ô Wagner, eu vou gerar uma polêmica com você. Eu duvido, lanço aqui um desafio que hoje o município não tem condição, segundo aí, né, as vozes do governo, que só fala, né, em dificuldade financeira. O município não tem como subsidiar passagem nenhuma, nem aqui e nem na China. Eu quero que eles abram as contas e me mostre aqui da onde será a fonte de financiamento do subsídio da passagem do sistema de transporte de campo, amigo. E quanto vai custar por ano? Quanto vai custar? Abre a planilha aqui. Não precisa aqui não. Abre aí em outra emissora, bota no Jornal da Casa, muito bem? Manda pro Poder Legislativo. Manda pro Poder Legislativo. Eles estão otimistas com o discurso do Bolsonaro de redistribuição da CID. Que aí, de fato, seria 70% para o município e 30% para a União. E hoje ocorre ao contrário, né? É 70% para a União. Mas o IMTT tem recursos próprios, negócio de taxas de vistoria, recursos da própria CID, né? Esse 30%, ou a questão do IPVA. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ainda que nos rotulem como oposição, mesmo sem sermos, ele fala, a gente reproduz o que ele fala, certo? Que é a informação oficial, é que eles vão tirar recursos do IMTT para complementar. Agora, se o discurso dele não vai corresponder com a realidade, nós vamos estar aí para abordar também, porque palavras ditas são palavras gravadas na internet. É isso aí, hoje não tem como. Entendeu? Hoje você não pode. Agora é digital, né? É digital. Você tem que pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Já falei isso pra você, ô Goducho. Ele vai pagar o 13º quando? Da prefeitura, Wagner? Fala aí. Boa pergunta. Pede reservando aí pra pedir uma nota. Vai pagar quando? Você não gosta de nota, mas usa ela, né? Vou te contar. Eu não gosto de nota. Os nossos economistas vão concordar se você não gosta de notas, me dão elas pra mim, pô. Me dá elas pra mim. Não, notas oficiais. Então. De esclarecimento, não nota de dinheiro. Ah, tá. Wagner,
Ele já deveria ter remunerado 50% do 13º em junho. Será que ele vai ter caixa para pagar agora em dezembro? Boa porque nós vai ter que pagar integral, né? Exatamente. Nós estamos com um problema aí se avizinhando, que é o julgamento do STF sobre a redistribuição dos royalties. Muito bem? E aí, se cair dia 20 de novembro... Oi? Que não foi... Ele está tão preocupado com isso que ele faltou a audiência pública sobre os royalties. De tão preocupado que ele está. O Wagner, veja bem, nós já vimos comentado aqui, solicitado, ele faça uma discussão com a sociedade civil organizada. Ninguém tem a ideia de como mudar, tá certo? A situação, a conjuntura, se reduzir efetivamente a receita royalties, muito bem? Então, ouve a população, a sabedoria está no povo, mas não... Eles acham que não. Hermético, fica fechado no gabinete, ouvindo aquelas vozes ali, as vozes dos interesses econômicos que está sobrevoando a cabeça dele, tá certo? Gente... eles acham que não é o povo que tem a voz, não. Eles já deveriam... Eles acham que são eles. Já deveria, Zé Alves e Wagner. Zé Alves e Wagner, dado que você está na linha aí, o Zé Alves acabou de falar da questão popular, eu vou ler a quarta pergunta, a terceira pergunta da pesquisa e queria o comentário de vocês dois. A pergunta é a seguinte: escolha as 4 prioridades da cidade para o futuro. O que a população, a sociedade mais considera relevante de ser resolvido? Em primeiro lugar, 68,8% saúde pública. Acertei. Em segundo lugar, 22,4% emprego. Portanto, eu ia falar educação, professor. Primeiro lugar, 68,8% saúde pública. Segundo lugar, geração de empregos, 22,4%. Terceiro lugar, transporte público, 5,9%. E quarto lugar, 2,9%, segurança pública. Quero comentário de vocês. Eu estranhei, educação não tem entrado. Mas o que sobressaiu foi segurança e emprego, não é isso? Estranhei. Nossa, saúde. Que não tá normal, né? O Wagner, fazendo... que dói mais, né? A saúde e a fome, né? Exatamente. O emprego gera renda, a saúde é a dor física, né? Exato. Eu quero viver e não quero morrer. Exatamente. Agora, fazendo o adendo aí, Wagner, para você comentar, ontem o Dr. Valmir enviou uma matéria em primeira mão, às 21h30, que os médicos decidem pela permanência da greve. Olha só, e aí, seus comentários em cima da pesquisa ali, dos resultados que o Ranulfo colocou? Serei breve porque eles têm muito conteúdo. A gente não pode perder tempo, não. Os dois aí tem que aproveitar o máximo. Então vamos lá. O que acontece com a greve dos médicos, e aí eles estão tendo todo o cuidado com isso, com as propostas do prefeito. O prefeito tem feito propostas para, se você minimizar os impactos da remuneração. Porém, está esquecendo em suas propostas que uma das pautas diz respeito à qualidade da prestação de serviço, a questões de insumos, questões de materiais básicos. Inclusive, na nota do Dr. Rodrigo Venâncio, diz respeito sobre uma licitação que não foi entregue o material. Então, olha só que nós estamos falando de uma denúncia de que foi licitado e não foi entregue. Quem está sendo beneficiado com isso? Então, se os médicos agora aceitam a proposta do governo nas questões salariais, de abono, de férias, que
e aceita essa proposta sem que haja um impacto pela melhoria nas condições de trabalho, eles estariam assinando um atestado de que eles estavam se lixando para as condições de trabalho. Eles só queriam mesmo as questões financeiras próprias dele, olhando para o próprio bolso. Então os médicos foram muito sábios, tomaram a decisão correta, por mais que nós estejamos pagando essa conta na pele, né? E somos nós, os usuários, mas se eles aceitam, ficaria atestado de que o problema maior nunca se tratou de qualidade de trabalho, de atendimento, e sim de condições básicas, né? E sim de remuneração. Então eles estão de parabéns. E o que eu quero falar em cima da questão das quedas de arrecadação e do discurso do governo, mais uma vez, é frisar a inconsistência de dados. Por quê? Eu vou jogar um pouquinho de gasolina aí, vou riscar o fósforo e vou embora. Mas se não... Vou. Ontem começou a rodar nas redes sociais, mais um relatório daquele de gastos do município com remuneração a pessoas. E pasmem, o filho do vereador Abdo Neme, o Bravinho, ganha 12 mil reais. De que, Wagner? O filho do vereador Abdo Neme, o Bravinho. Bravinho. Não é Bravinho o nome dele, é isso? É Bravinho, é. Eu acho que é Bravinho. Bravinho não, rapaz. Abinho, rapaz. Abinho, rapaz. Pô, você tá confundindo aí com outro aí, pô. Eu não conheço. Ganha 12 mil reais. E a esposa dele, 9 mil reais. Aonde, Wagner? Tá aí pra quem quiser ver, um documento oficial da prefeitura. Ganha pra isso. Quem quiser ver. Ganha em que cargo? Cargo de quê? Não diz o cargo, não, só diz que é pagamento. Cargo, nesse negócio é despesa. De cargo. Então, quer dizer, como que eu tiro de um médico 50% de sua remuneração e dou dinheiro ao filho do vereador, à esposa, à sogra, a todo mundo sem fazer bosta nenhuma? Porque esse menino, ele é tudo. Ele é empresário, ele trabalha na prefeitura, ele tem esquema em outra prefeitura, esse menino é tudo. Indivíduo competente, o rapaz, hein? Só fica uma pergunta no ar. Quando é que ele trabalha? Já que ele está tão ocupado com tanta coisa. Então, meus amigos, o que a gente quer dizer sempre é que o discurso do prefeito de que dinheiro tem, falta gestão, cada vez mais fica nítido para a sociedade. E daí reflete nos resultados das pesquisas. Mas é onde nós falamos aqui no começo, Wagner. O que está faltando no governo é o que ele sempre falou, é gestão. Você está apontando aí vazamento, você tá apontando aí distorções que tem na prefeitura e são muito maiores, muito bem? Então ele tinha um cenário, tá? Se você for comparar com os outros governos, do ponto de vista financeiro, de receita menor, mas só que ele ficou alimentando uma vã esperança de que os royalties iam aumentar. E outra coisa, nós falávamos aqui, olha, o prefeito Rafael foi sequestrado, as forças conservadoras do município de Campos sequestrou o prefeito. E você citou aí dados aí, tá certo, que comprovam o que nós já havíamos falado antes. Então, gente, eu acho que dá para tirar desse custeio fixo e variável aí, em torno de 100 milhões, ajustar a casa e botar no investimento, começar a fazer obra, porque aí a economia de Campos vai se dinamizar. O governo vai gerar imposto, vai gerar renda, emprego, e a gente pode mitigar o sofrimento da população, como o Ranulfo bem colocou aqui. Um segundo problema de Campos, segundo a população, é o desemprego, a falta do emprego. Então, você consegue mitigar, mas só que ele, infelizmente, né, buscou outro caminho, o caminho mais fácil, vamos colocar assim, tá? E tá pagando o preço por isso. Mas eu quero dizer que eu considero, ele é um bom garoto,
tá? Mas se perdeu. Infelizmente, Rafael, você, eu posso dizer, sinto muito, você com 150 mil votos lá atrás, você ia estabelecer, ia edificar uma nova história no município de Campos. Você que foi a alternativa de mudança. Vamos deixar o passado e iniciar um novo tempo. Você era a nossa esperança. Até a cor do seu governo é verde. Mas você se deslumbrou pelo poder. Você deixou que aquelas forças políticas que ocuparam os outros governos, repito, as forças políticas que ocuparam os outros governos, que você tanto fala e critica, essas forças estão dentro do seu governo, hoje estão mandando mais do que você, meu caro prefeito. Lamentavelmente, eu falo isso. Um homem que teve 150 mil votos, a população apostou em você e você apronta uma dessa, fica atirando para trás. Não, porque o outro governo... Assim. Gente, a conjuntura de escassez estava dada. Era você ajustar a máquina. E eu digo mais, o custeio fixo e variável da prefeitura está muito alto, sobretudo na saúde, onde o desperdício é muito grande. Vamos olhar com lupa e vamos cortar despesa aí e jogar no investimento, em obras públicas, porque a gente consegue mitigar o problema da população. Muito bem. Portanto, o Zé Alves confirma o que diz a pesquisa. Não sei se o Wagner também confirma, né? Wagner tá Diga, Wagner. Tô na escuta aprendendo mais um pouco, rapaz. Você sabe quanto custa? Não, você... Seu comentário, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você jogou gasolina no fogo, rapaz? Olha, tem uma corroboração aqui numa parte, né, do discurso, que a Cristina Fonseca diz que melhor pessoa para se explicar seria Marcão, ô Wagner. Marcão também seria. Marcão do caixão, Marcão do sacolão, Marcão do pneuzão. Rapaz, Marcão é de tudo, menos da assistência social, né? Não, rapaz, inclusive, né? Inclusive, as cenas deprimentes na cidade hoje, Germano, roda o centro, roda o eixo da Pilinca ali, aquele eixo econômico ali, onde a renda per capita é maior de Campos. Gente dormindo nas filas, gente na beirada do banco ali pedindo esmola com os seus filhos. É deprimente hoje. E o Wagner citou aí, onde que tá o secretário de assistência? Aí ele vai dizer, não, mas eu não posso tirar porque a lei me proíbe. Mas para aí, tudo bem, vamos dar uma assistência social a esse pessoal. Alguma solução você tem que ter. Não pode deixar a população relegado à sua sorte, né? Ao relento. Isso que não dá. Muito bem? Agora... Oi. Eu gostaria só de fazer um adendo ao seu comentário a respeito de que a lei não permite. Você sabe que o presidente já assinou um decreto com a retirada compulsória deles, né? Pois é, você tem que ver aí a forma de fazer essa retirada, né? Obrigatória. Então, o problema é, vai retirar, vai botar onde? Ô Wagner, o problema mesmo é que eu não tenho nenhuma informação pra contrapor vocês dessa vez. Eu rendo uma homenagem Eu só tenho que aprender a ouvir. Ô Wagner. Esse é o problema, Wagner. Botar onde? Olha só, na época que tava fazendo frio aqui em Campos, ele pegou o pessoal da rua, né? Eu acho que foi o Marcão, se eu não me engano. E botou no CEPOP, cara. Então, existe solução. Existe solução. Embora o CEPOP, né, não tenha estrutura suficiente, né, ou seja, adequada, mas ele deu uma solução. Ele tirou as pessoas que estavam ao relento, tá certo? Naquele frio forte de julho e deu uma solução. Agora, eu rendo aqui as minhas homenagens
ao Marcão. Ele buscou a solução. Agora, eu também estou pedindo a ele que dê solução também, porque é uma coisa assim, desumana você ver os seres humanos dormindo na rua, cara. É lamentável, entendeu? Isso é insuportável, porque é uma coisa que, eu vou dizer, repito, né? É desumano demais. A Creuza tá dizendo, dinheiro no bolso dos governantes fala mais alto. Rola muita grana, nisso aí não vê quem não quer. O Francisco tá mandando bom dia, tudo foi feito de forma errada e pra mim, eles nunca tiveram planejamento. Foi feito de forma amadora, se tratando aí do transporte. O J. Pinheiro, ó, tem um parente de Zé na linha e tem o J. Pinheiro mandando bom dia ao Ranulfo e o grande amigo José Alves. Aqui quem está falando é o psicólogo Jorge. Grande Jorge, um grande abraço. É psicólogo de quem, gente? É seu mesmo, né? Psicólogo meu. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Alex Mato, quem já comprou quem já comprou está reclamando que não funciona com relação ao cartão, Wagner. Você tem informação? Não tem não, mas eu vou fazer uma coisa. Vai fazer o quê, Wagner? Calma, Wagner. Chegar a campo. James Crespo tá te ouvindo, Hernandes Rodrigues também te ouvindo, o Elialton Silveira, o JC Cordeiro, o Marcos... Eliatan, rapaz. Eliatan? Olha eu com o Eliatão, quase que Leitão. O Marcos Rogério Coutinho também tá fazendo denúncia aqui de terrenos baldio, a qual a produção já está intervindo junto ao órgão público. O Fábio Freire, o que falta em Rafael Diniz é a verdade, né? É a verdade. E o que falta em Wagner agora falar é com relação ao Lamparão que rolou na câmera. É o Felipe aqui, o campista. É verdade que vão demolir aonde ia ser o mercado municipal. Esse Felipe também... Lamparão tá preso dentro de casa, hein? Ele não tá conseguindo sair de casa, não. Gosta muito desse Lamparão, né, velho? O que vão fazer com aquele espaço, Wagner? Alguém sabe dizer quando vão inaugurar o camelô? Responde aí, vai, que o Daniel Carlos acabou de entrar agora porque soube que você está na linha. Quando vai inaugurar, eu não sei não. Mas que aquele vídeo dele na internet, dizendo que ia retomar as obras do camelódromo, é uma outra mentira também porque você pode passar lá qualquer hora do dia ou da noite, que não tem um homem sequer mexendo um prego lá. Ô Wagner, a produção tá respondendo o Lamparão aí, ó, dizendo que já demoliram. A produção também tá... mas é o que eu tô falando, ele não tá saindo de casa, não. Eu acho que nem a produção tá saindo de casa, velho. Já demoliu, muitas críticas já foram feitas em relação àquilo ali, né? Porque demorou 2 anos e 7 meses pra quê? Poder a prefeitura entender que tava pagando aluguel à toa, né? Será que tava pagando mesmo, velho? Pede uma nota aí, cara. Você é o cara da nota. Vamos pedir. A gente em nota oficial, o município disse que herdou aquilo ali com dívidas de aluguel. Beleza. E aí, o que foi feito nesses 2 anos e 7 meses? A família do superávit perdoou a dívida? Que chegaram à conclusão que era inviável continuar. Não é isso? 2 anos e 7 meses, hein? Demora um pouquinho, as coisas tá demorando, Demora, o que não pode demorar. Eu vi um comentário aí no início que você ouviu? Do programa. Eu vou até desligar, que só eu tô falando e as estrelas tão quietas. Eu não consigo entender essa matemática. Temos uma crise instalada, não é de hoje. Culpo o ex-vereador Nelson Naim pelo número excessivo de vereadores que temos na Câmara hoje, que saltou de 17 para 25. Tínhamos 22, de 22 acabou para 17, de 17 ele conseguiu brigar para botar 25. Então a culpa é do Nelson Naim. Falo sem medo de errar. Zé Carlos, vereador, dizendo que R$13 mil é muito pouco que um vereador ganha.
Os cargos de familiares que eles indicam não são suficientes. Marcelo Ipata dizendo que tem vereador da base do governo, que tem 500 reais dentro da prefeitura, e ninguém fala nada, não tem o Ministério Público, não tem a Polícia Federal, ninguém fala nada, todo mundo vendo que temos uma crise. Eles continuam gastando e jogando nosso dinheiro na privada e dando descarga. E a hora de austeridade, quem paga a conta quem é? O contribuinte. Isso quando a gente consegue contribuir, né? Isso quando a gente não vira um morador de rua. Wagner. Porque não consegue nem pagar o aluguel. Wagner, dado que nós estamos falando de desperdício e outras coisas mais, o principal jornal da cidade e alguns sites importantes da cidade trazem desde ontem à noite a seguinte notícia. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro concedeu o prazo de 10 dias para o município de Campos explicar irregularidades das contas da prefeitura referentes ao ano de 2018. O procedimento é baseado numa análise do Ministério Público Especial, que após a auditoria entendeu que existem irregularidades no recolhimento de impostos previdenciários, além do município ter ultrapassado o gasto previsto na lei do orçamento. Portanto, o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, em função dessas questões, sugere rejeição das contas do prefeito Rafael Diniz em função de irregularidades no ano de 2018. Eu quero o seu comentário e o comentário de Zé Alves. Vou dizer o meu rapidinho. As contas de 2018, estranhamente, foi premiada pelo TCE numa espécie de prêmio que a gente nunca viu. Eu queria que ele me mostrasse quais foram os municípios que ganharam esse prêmio nos anos anteriores, que a gente não conhece. E agora, o mesmo, um órgão especial, né, do mesmo TCE, pede a rejeição das contas. Eu não consegui entender mais nada. Eu fiquei doido, eu fiquei maluco agora. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Zé Alves sabe, Wagner. E ele vai responder. Pedalada fiscal por conta do prefeito Rafael Diniz? Será que foi isso que garantiu o prêmio? Fiscal isso aí, porque ele tinha, os vereadores autorizaram a ele, né, uma quantia orçamentária onde ele onde ele ia, né, empenhar um valor X, se faltasse saldo orçamentário, né? Então ele extrapolou esse limite, né, dado pela Câmara. É segundo eu estou entendendo aqui, né? Isso é realmente, né? Ele deu, de certa forma, né, uma pedalada fiscal. Né? Pedalou? Essa pedalada fiscal aí... Inclusive, meu caro Germando, eu sugiro que para a próxima sexta-feira a gente leia, e o Zé Alves vai ler, e provavelmente o Álvaro vai ler, analisar com cuidado essa questão, fiscal, e nós vamos detalhar melhor para o público. Mas a informação hoje, em dois importantes meios de comunicação da cidade, é o pedido do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Estado pela rejeição das contas do governo em 2018. Evidentemente que essas contas virão para o Poder Legislativo vai reanalisar e definir aquilo que acha que se aprova ou não este parecer. Mas antes disso, volto a dizer, a Prefeitura tem um prazo de 10 dias úteis, né, para responder a estas questões. Portanto, isso não é definitivo. Isso é apenas uma sinalização da necessidade de ajuste. Tá vendo, Wagner? Se trata apenas de um pedido de rejeição nas contas. Isso, mas aí vale lembrar que quando chegar na Câmara de Vereadores, nós temos 20 vereadores que assinam até atestado de óbito sem ler, se o prefeito mandar. Será que até lá essa prática vai continuar? Será que vai Claro, Rogemando. Por mais que eles queiram
botar as vaguinhas de fora agora, se eles não tiverem um padrinho muito forte fora do município, eles continuam dependentes dessas 500 vagas de RPA. Eles continuam dependentes da vaguinha de diretor de escola, chefe de UBS. Infelizmente, rapaz, essa jogada aí que existe não é de hoje. Só que nos dias atuais, com o atual prefeito, houve uma escalada gigantesca nessa questão. E o que me causa estranheza é que entra governo, sai governo, as autoridades legais fazem sempre a mesma coisa. Esperam até o final para tomar a providência. E aí quem paga essa conta, a exemplo do que aconteceu na Fundação Pelúcio, na Cruz Vermelha, em tantas outras que passou, quem paga a conta foi quem trabalhou, que sai com a mão na frente e outra atrás. Entendeu? Infelizmente, então, é o que acontece. As contas do Executivo, as contas de Campos, as contas de um governo só é reprovada no outro governo se trocar o prefeito, né? Se mudar o prefeito, é isso? Isso, olha só, o de 2020, as contas já para 2020, vai ser votado em 2021. Entendeu? E aí, se mudar o cenário, acaba que os vereadores já podem rejeitar as contas deles. Mas o TCE não pode fazer nada, eles vão lá para parecer negativo, olha, por nós aqui há indício de irregularidade. Aí quando chega na Câmara de Vereadores, eles vão lá e aprovam. Tá tudo dominado. O processo. Chega na Casa de Lei, tá tudo dominado. Tá tudo dominado, pô. Se for rejeitado lá aquela pata aí, a pata usou o plenário na terça-feira, é terça ou quarta, não sei, terça, acho, pra dizer que tem vereador. Olha só, gente, não é possível que ninguém dê a importância merecida à fala da vereadora, gente. A vereadora afirmou em plenário que tem vereador da base do governo que tem mais de 500 RPAs dentro da prefeitura, cara. Falou isso em plenário? Em plenário, gente. Cadê as autoridades? Mas ela tá fora, né? Como assim fora? Desse quantitativo aí de vagas. Eu acredito, mas essas são só suposições. Que não. Mas agora, compete a justiça campista intervir nisso aí, cara. A gente teve o Jorginho Vigílio falando que tem vereador que é empresário. A gente tem filho de secretário ganhando alto salário, esposa, sogra. Temos familiares de secretário alugando prédios e mais prédios para o município. Nós temos uma série de conflitos de interesse rolando na cidade e a gente não vê o Ministério Público atuar, cara. E o que a gente aí sabe o que acontece? Quando chegar no ano que vem, aí quando começar a esquentar o pleito eleitoral, se não tiver mais interesse da permanência de Rafael Diniz, vai lá e faz alguma coisa, aí faz igual o Chequinho, que prende todo mundo, faz igual telhado de vidro, igual uma outra série, mas primeiro eles esperam o cara nadar abraçada no mar de corrupção. E o que a gente entende também com isso, Wagner, é o seguinte: o que acaba banalizando algo que seria saudável, que poderia ser saudável. Porque é legal a contratação de pessoas dessa natureza para trabalhar e suprir, né, as demandas de serviços da prefeitura, para atender o município. Mas acaba se tornando... acaba virando uma bagunça, né, e virando eleitoreiro, uma vez que os vereadores é que têm poder sobre essas vagas de RPA e coloca essas pessoas, tem essas pessoas na mão deles. Certo, mano, seria legal a geração de emprego, mas o que está fazendo não é gerar emprego, é gerar cabide de emprego. Sim. O município deveria fazer o que o Zé Alves falou há pouco, que é o quê? Investir em obras de melhorias, né? Quando o município ele tem duas opções. Ele poderia pegar todo esse recurso gasto em vão com esses influenciadores digitais, né? Que vivem os soldados virtuais, e os que só ganham para não fazer nada, pegar todo esse recurso, investir em obras
E aí, quando ele investe em obras, o setor privado contrata para poder realizar esses serviços. Ele induz. Quando o setor privado contrata, a economia gira. Aí os dois economistas, que não me deixam mentir. Só que a economia gira com retorno, além da contratação da mão de obra, né? Com retorno em serviços essenciais à população. Então você acaba atingindo dois segmentos de vez. Perfeito, é o chamado salário indireto, é o salário social. Exatamente. Na questão da contratação por AEPA, o município gasta dinheiro em vão e não existe um retorno para a sociedade. Existe o dinheiro na rua circulando. Não aproveita a mão de obra contratada, né? Exatamente. Olha, eu falei demais. O Wagner tá quase um economista aí, ô Zé. Fala aí. O Wagner já indicou várias fontes de recurso aí que pode ser sacrificada, eu vou usar esse termo, sacrificada em benefício do investimento. É simples a conta. Agora, é o que ele falou. A partir do momento que o poder público retoma aí o investimento público em obras, em infraestrutura, ele induz a demanda do sistema econômico, cara. Gera um efeito multiplicador, a iniciativa privada volta a investir, retoma a confiança no sistema econômico, muito bem? Então, é simples. Então, o Wagner não precisa ser economista, porque a gente percebe nitidamente que a máquina está sofrendo de uma doença chamada elefantíase. Ou seja, a máquina está hoje, né, como se fosse um elefante, inchada, gorda, e pode cortar, temos que cortar, existe possibilidade de tirar mais e jogar numa despesa em que vai gerar efeito multiplicador, que é o investimento. E melhoria da qualidade do serviço. Claro, a despesa de... Ô Wagner, o JC Cordeiro está dizendo que você tem que trazer daí para ele um souvenir. E ao mesmo tempo diz tá chovendo pra caramba. Ao mesmo tempo está dizendo aqui para o Germando que parabenize a dupla de comentaristas. Muito obrigado da minha parte, da parte do Carlos Zé Alves, pelo nível de informação. E diz uma coisa interessante, que eu também já constatei há várias semanas. Né? Bate recorde do número de ouvintes e participantes no Facebook neste horário, a Digital Aurora. Parabéns, meu caro Wagner. Grande abraço a todos que estão na live aí, porque é a nossa cidade que está em discussão. O que se percebe hoje na cidade é uma carência de um debate sério sobre a cidade. Porque se você levanta a voz, né, começa a falar de forma restritiva em relação a algum governo, as pessoas ficam, você é de esquerda, você é disso, é do centro, e te coloca numa postura de inimigo. Não, somos oposição, a gente está buscando uma discussão séria para que o governante que está fervendo dentro da máquina ali, mastigado, tá certo? Com um monte de puxa-saco, que a única coisa que o puxa-saco ele visa é retirar recurso público do erário, porque a turma é uma turma especialista, tá certo? Não vou me estender aqui, mas o puxa-saco é perigoso, prefeito. Afasta essa turma de você, porque o seu insucesso está intimamente relacionado a esses puxa-sacos que estão do seu lado. Eles não querem o bem de Campos. Então é preciso sim que a turma do Facebook, do Twitter, YouTube discuta a cidade de uma forma séria. É por isso que nós temos essa audiência significativa. É por conta de quê, sabe, Ranulfo? Porque você liga a rádio A, a rádio B, é tudo rádio
Faixa branca, não. Chapa branca. Placa branca. É chapa, faixa branca. É faixa preta, E o mais, remédio, Gel, né? e mais, Gel. É chapa branca. Olha, se um indivíduo esclarecido pudesse, ao tornar-se oposição, deixar de pagar IPTU, ISS, contribuição de iluminação e demais taxas, né? Mas não. Nós três aqui pagamos IPTU, né? A população que está nos ouvindo nesse exato momento paga IPTU, quando vai ao cinema paga ISS, né? Quando bota 1 litro de gasolina paga ICMS, quando faz uma venda ou compra de imóveis paga ITBI. Então, se nós somos... Sem opção. E sem opção. Se nós somos o dono da orquestra, por que nós Temos não que podemos escolher a música? Pô, Não, sem olha, dúvida. por exemplo, a taxa de iluminação, se não pagar, corta a luz. Exatamente. Aí não tem, ou seja, não dá opção nem pra escolha, pra Eu pagar queria ser depois. oposição e poder, a partir disso, não precisar pagar nada. Mas não é a verdade. Exato. Eu não Agora- me considero oposição ao governo. Eu sou um cidadão que estou reclamando do meu direito. Isso é natural. Exatamente. Entendeu? Eu não estou bem com o pessoal que está no governo aí, que está fora dele, entendeu? Olha, Eu sou se eu- cidadão. Quem paga o ingresso escolhe o filme, não é assim? É. Olha, Claro, meu se eu fosse oposição ao governo, eu não ajudaria tanto quanto a Rede Aurora, o Wagner, vocês, nós contribuímos. Não ajudaríamos. Nós, todos os dias, Zé Alves, contribuímos com o poder público, porque estamos tornando a público aquilo que acontece na cidade para eles tomarem conhecimento e resolver. E Olha sem só. personalizar. E sem personalizar e sem cobrar um tostão também. Exatamente. Porque, veja bem... E sem cobrar um tostão, Wagner, tem que passar a cobrar aí, Wagner, né? Ô, Wagner, Cobrar um ô, Wagner, cafezinho. o Um puxa-saco só fala Ei, vai, aquilo. chamou você de puxa-saco. Não, Wagner. não, tô chamando você Não, de puxa-saco. Wagner, não. Não estou te ofendendo, não tô falando, eu tô falando o seguinte, viu como é que ele quer nos intrigar, mas o nosso sangue fala mais alto, né, meu querido? parentes. Olha, é só um parente. Azevedo não briga por qualquer coisa, Briga não. nada. Veja bem, o puxa-saco só fala aquilo que interessa ao governante, rapaz, é onde eu tô falando. Reitero, afasta essa turma que tá do seu lado, Rafael, porque essa turma está sentenciando a sua morte política. Olha, o Lucas Alves Silva está dando uma resposta lá ao Marcos Soares na live. O Jorginho Venâncio, mandando bom dia pra você, vai. Pediu pra você mandar aí um salve pro cachimbo da garagem, o vereador Álvaro Oliveira, que hoje, por motivo de força maior, não pôde estar presente, mas está aí em São Paulo, pertinho de você, o Não Wagner. tá tão perto, não. Mas tá em São Paulo, pô. Tá mais perto que eu aqui em Campo. Pouquinho longe. O G. Oliveira está aqui também fazendo seus comentários, dizendo que o prefeito só sabe nomear DS, mas não dá função. Eita, Não, lasqueira. outra coisa. O que é outra coisa, Zé? Fala Olha aí, só, Zé. A reforma administrativa que ele cobrava tanto da prefeita Rosinha. Vamos fazer a reforma administrativa. O governo da senhora é um governo que está inchado. Ele herdou a máquina administrativa de Dona Rosinha, muito bem, e manteve. Esses cargos que estão aí, os DAS e tal, é tudo legado, é tudo herança, tá certo? De Dona Rosinha. Nem isso ele fez. Reestruturar administrativamente a máquina, reduzir a máquina. É onde, eu reitero, eles contavam, Ranulfo, que o royalties ia aumentar. Aquele bando de puxa-saco, tá certo, que vive ali, tá certo, sempre se alimentaram do poder público de Campos, disseram, não, Rafael, segura um pouco aí as medidas, vamos ter uma esperança, vamos alimentar uma esperança de Isso é que fé, Zé? essa onda é fé, é um dogma realmente, é fé. Realmente, vamos... Isso aí, amigo. Não vai ofuscar Isso aí, a fé do eles prefeito, alimentaram essa esperança com o objetivo de manter o quê? A boquinha. Eu acho eles que- gostam de boquinha Eu também. acho, que, Mas, meu caro- eu acho que eles não buscaram Meu a caro direção de Germano. Deus, então, porque essa fé aí, sem Meu caro obra, Germano. olha só, Meu ela caro é Germano. morta, né? Mas olha aqui. O que a nossa pesquisa mostra aqui você tem que dar mais é dados de que aí, a população Sim. já está buscando alternativas. E buscando alternativas que
olhem com carinho esses 4 setores que nós citamos aqui. A saúde pública. Por que a saúde pública? Porque é a vida. E um plano de saúde tá cada vez mais caro e às vezes o plano de saúde que você tem não te atende nem bem. Agora, Ranolfo. Só um minutinho. Segundo ponto importante, que eu e o Zé Alves estamos acompanhando aqui, já colocamos em primeira mão no nosso programa. A questão da empregabilidade. Sim. Você sabe quanto foi investido até junho em empregabilidade nas políticas públicas municipais? 0. Portanto, a segunda maior prioridade da cidade, emprego, a política pública municipal coloca 0 no orçamento. Lá a Secretaria de Trabalho e Renda, a secretaria que tem um alcance social imenso, né? Um poder enorme para a qualidade de vida das pessoas e geração de emprego. O terceiro problema identificado, né? Que está associado, não sei se à segurança pública ou ao outro setor, mas tem a questão da segurança pública. É o quarto lugar. Portanto, o que eu quero colocar para toda a galera que está nos assistindo agora é que a população já está começando a desenhar os seus sonhos para o pós-2020, né? Dado que, aparentemente, a capacidade da atual gestão, diante da queda de arrecadação e da desorganização generalizada, muito bem citada pelo Zé Alves, né? Está gerando esta insatisfação. A última tabela que eu quero colocar aqui, sem muito alarde, porque nossa visão de mundo não é a visão de criticar ninguém por criticar, é a pergunta que faz a pesquisa com relação à avaliação específica do governo municipal atual. A pergunta é a seguinte, né? Como você avalia o governo municipal? E aí nós temos, dado que a saúde está muito mal avaliada, né? Dado que o transporte está muito mal avaliado, o governo também está muito mal avaliado, com mais de 70% de rejeição. E a gente vê o seguinte... Entendeu? Então, a população já está na busca das suas alternativas. Na retaguarda. Né? Por quê? Porque o tempo passa e de 4 em 4 anos nós somos chamados a ir às urnas, né? E no chamamento às urnas nós fazemos as nossas opções. Né? Portanto, a cidade já está começando a discutir internamente como é que vai dar um jeito nisso a partir de um novo grupo, né? Que tem a capacidade de desatar esse nó do transporte, que é o terceiro problema, né? Que consiga reorganizar, não da noite para o dia, mas o sistema de saúde para ele ser mais eficiente e destrave o orçamento municipal, muito bem colocado recentemente pelo Zé Alves, na questão das obras públicas geradoras de emprego. A despesa corrente está muito alta. Até o Ocimar citou na entrevista dele, citou a despesa corrente é uma coisa que está em ascensão. E outra coisa, Ranolfo, como você, só acrescentando o que você colocou aí, rapaz, é o seguinte, né? O sonho de mudança de Rafael ia mudar a cidade, isso hoje é uma desilusão, isso hoje é uma frustração, é onde a população está buscando outras forças políticas, porque o que alimenta o ser humano é a esperança, é a expectativa, e realmente o governo atual foi um fiasco. Podia mudar a história de campo. Confirmando. Deu um voto de confiança. Confirmando o que você está dizendo, meu caro Zé. A pergunta é: você considera o prefeito Rafael bom gestor? Apenas 6,4%. Eu digo. Péssimo gestor, 73,3%. Ranolfo. Portanto, a sociedade já está se movimentando para buscar uma alternativa. Isso que é a questão. Essa que é a questão fundamental que a gente vê nos nossos ouvintes, que a gente vê nas nossas páginas fazendo observações. Mas veja, temos que buscar as alternativas, né,
de uma forma realista, de uma forma pragmática, né? E de uma forma, acima de tudo, pensando na história do município, na cultura do município e na capacidade empreendedora e de geração de riqueza que esse município tem. Porque não foi à toa que esse município foi um dos primeiros a ter iluminação pública. Sem dúvida, a história nossa é maravilhosa. Eu quero dar um depoimento aqui. A pessoa do Rafael é uma pessoa extraordinária. Um rapaz muito bom. Agora, o que desandou esse governo, Ranulfo, Germano e Wagner, foi as más companhias. Wagner já caiu, mas tá ouvindo as más companhias que ele se rendeu, muito bem. Ele falava mal do governo passado e tem muita gente que era medalhão, era da Baia Real. É o que isso? Era da Baia Real, era de dentro do gabinete da senhora prefeita, vivia junto com a prefeita e hoje manda no governo mais do que o seu Rafael. É mesmo? Eu não posso admitir isso, meu amigo Rafael, entendeu? Essa turma botou você no inferno sem direito à missa, amigo, entendeu? Agora, não sei se há tempo de você se afastar dessas forças, que eu vou dizer, malignas. Rapaz, essa gente, você bota um prefeito hoje, você tira, essa gente tá ali, ela se alimenta, é igual a sanguessuga. A sanguessuga, ela vive do sangue, e essas forças vivem do erário público de Campos. Olha, eu digo mais, tem gente em Campos, fortunas em Campos, que se construíram à custa do dinheiro público da prefeitura. E Rafael manteve essa gente, tinha que tirar, ele manteve e se rendeu. Então, onde eu digo, reitero, o menino é bom. Agora, a cachorrada é muito ruim. Ô Zé, prova disso seria essas trocas, essas substituições aí, que até agora não deu em nada? Substituição de quê, meu amigo? Secretários, por exemplo, foi o secretário Marcão que era vereador, deixou de ser vereador, renunciou ao seu cargo para ser, né, secretário aí da Desenvolvimento Humano. Tô acabando de falar com você que é mais do mesmo, gente que mandava no governo. O doutor Abdo Neme renunciou, né, renunciou de ser vereador, o seu cargo de vereador, para ser secretário da Saúde, para mudar a situação. Eu vou dar um nome aqui, vereador. Entre outros aí. Líder do governo, é Gervásio, né? Genásio, líder do governo. Ele me faz uma CPI agora de uma instituição dos aposentados aí. Fez CPI? Diz ele que tá tendo um rombo, mas ele era do governo. Mas ele era da... onde, Zé, que ele citou? Não, citou rombo aí no fundo dos aposentados da prefeitura. Muito bem? Aí vai abrir a CPI. Genário era do governo, era da base da prefeita Rosinha. Será possível que ele não viu a turma meter a mão no saco da população? No erário público? Então, parei. Eu acho o seguinte, os fariseus estão presentes nesse governo também. É lamentável você ver, é melancólico você ver um vereador, tá certo? Levantar uma CPI. Por que que ele não se levantou antes? Onde havia, de certa forma, várias irregularidades. Agora vem dar uma de bom moço? Para mim, é um mero fariseu. O Lucas está dizendo aqui que o Marcão não renunciou ao mandato, ele perdeu o mandato por infidelidade partidária. Vamos falar o certo, amigo Germano. Eu sei que foi por infidelidade partidária, mas ele diz que ele renunciou, porque não foi julgado, não é isso, Zé? Não foi julgado ainda. Está ainda litigando, né? Está litigando, entendeu, ô Lucas? Então eu quis colocar assim, mas a gente tem ciência de que existe um processo de infidelidade partidária até por parte do Partido Rede, né? E o amigo Tiago Miquelito, tá? Que não foi julgado ainda, tá bom? Mas obrigado aí por ter citado. O JC Cordeiro, pensei que Germano Santos ia falar que o secretário renunciou. Deu até um susto. Mas a pergunta é real, Germano. Mas é sobre o quê? Vamos aproveitar o
expertise dos convidados. Olha só, a gente vê que entrou um secretário aí que vivia no marketing, um marqueteiro violentíssimo, ambulância passava, ele subia em cima, o estetoscópio no pescoço e papapá, verdadeiro garoto propaganda do governo. Cadê esse secretário agora, meu Deus? A gente falou aqui, isso é puro marquetagem, isso é só fumaça, isso não vai longe não, isso é curto prazo. Daí, morreu. A greve dos médicos está acabando de sepultá-lo, junto com o Rafael. É grave essa situação da saúde. Lamentável. Porque o que a gente tinha esperança desde o início, né, com a mudança do governo de Rosinha para Rafael, as coisas iam mudar de fato, de verdade. Aí teve lá uma secretária na saúde que ninguém até hoje sabe para que ela veio. Aí veio aquele marketing. Vamos colocar um especialista na saúde, Dr. Abdo Neme, que é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa fantástica que eu conheço muito antes de política. Não sou tão velho assim, não. Muito antes de política, não. Muito antes de eu entrar na política, né? De 2006, que eu conheço o Dr. Abdo. Gente boa. E a gente percebe que as coisas estão piorando. Olha o escândalo na saúde depois com a entrada do Dr. Abdo. Gente, aqui... Olha aí, médicos renunciando. Foram 2 médicos já, chefe, né? O doutor Pedro e o doutor Rodrigo Venâncio. Olha só que loucura. Agora, por essas e por outras que a população já está buscando alternativa. Agora, Zé, o JC... O povo é muito inteligente. A sabedoria... Não, olha só. É extraordinário. Olha só, e com a atuação da Rede Aurora, com especialistas como vocês aqui diariamente, não tem outra palavra. O povo é inteligente. A Rede Aurora... Não tem outra atribuição. A Rede Aurora demonstra que está na vanguarda do seu tempo. Obrigado, Zé. JC tá te fazendo uma pergunta aqui. José Alves, como economista, o que você acha do CO? Do CO. O que é o CO, pô? À frente da pasta da saúde. CO? E não mais o médico. Grupo? Seria mais gestão ou menos corporativismo? Obrigado. Olha, o CO é o grupo de gestão. Veja bem, que eu tô achando, existe uma briga, uma luta de poder dentro da saúde. E Rafael sabe disso. Por quê? Eu vou tomar um café. Porque houve um comentário aí que havia o desejo do governo extinguir a Fundação João Barcelo Martins e a do HGG. Hoje me parece que é uma fundação só que cuida do HGG e o Ferreira Machado. Eu não tenho certeza. Então... Isso é bom ou ruim? Esses servidores, tá certo? A licitação, as aquisições de bens e serviços vão ficar centralizadas na Secretaria de Saúde, com um secretário apenas mandando. Saiu isso na matéria ontem. Exatamente. Saiu na matéria do jornal ontem. O que tá me passando é uma luta de poder, uma guerra de poder entre os secretários com a unção do prefeito. Porque essa luta aí, essa briga de poder aí, de egos, tá? Interessa apenas a uma pessoa. Quem seria? Tá? O secretário que está ocupando. Ah, tá. Eu pensei que interessaria o secretário que está ocupando a pasta que vai ficar com um orçamento fora do comum. Muito bem? Vai o quê? Vai ter um poder político muito significativo, um poder econômico e financeiro muito significativo. Os médicos já perceberam isso, os que estavam liderando, né, as fundações, os que estavam à frente, né, já perceberam isso e falou: amigo, você quer ficar com o Ferreira Machado? Você quer ficar com o HGG? Então fica com você, assume logo. Que entendeu? Isso, Zé? Pois é, porque hoje a saúde... É sério, Zé? Isso hoje, é muito sério. Sério? Hoje a saúde é dividida de certa forma, né? É o secretário de saúde,
é o secretário de saúde, mais o médico gestor do HGG, mais o médico gestor do Ferreira Machado. Se você tira o HGG e o Ferreira Machado, e eles se vinculam de uma forma mais eficiente e eficaz à Secretaria de Saúde, o que você tem? Um super secretário. É mentira o que eu tô falando? Então, eu digo o seguinte, há uma luta de poder. Eu faço essa... Não é uma denúncia, eu não vou usar esse termo, né, muito pesado, tá? Existe essa luta entre a saúde de campo. Se o prefeito não botar a mão em cima, não sei nem se ele tem ainda liderança, mas ele, em tese, é o nosso prefeito. Ele tinha que chegar ali e botar a mão sobre essa guerra de poder interna na saúde, tá certo? E resolver. Você sabe quem está assumindo uma fatura, o ônus disso aí? É a população. Porque era o que eu ia depende falar, da saúde pública. Era o que eu ia falar, enquanto há essa guerra aí que você está tornando a público aqui, que a população não sabe disso, Zé. Guerra. Zé, a população não sabe disso. Então ficou sabendo agora. Então ficou sabendo, e outra coisa, isso é grave, isso se torna uma denúncia, por quê? Isso reflete na população que está morrendo, que está sem médico, que está sem atendimento, que está sem remédio, que está sem gestão. Um jogo de ego violentíssimo. Isso é sério. Deixa eu ouvir a pessoa que está na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Germano. JC Cordeiro, é um prazer receber sua chamada. Finalizando com a sua ligação, fica à vontade. Eu me ligando para parabenizar a dupla de comentaristas, porque realmente enaltece a programação. E para dizer para você, Germano, que você coloca a gente em uma má situação. Repete comigo, CEO é a sigla usada por um grande executivo de uma corporação. É CEO, né? É o gestorzão, né? A pergunta foi justamente essa. Pra ver se não era melhor um gestor administrativo do que um médico corporativista à frente da pasta. Exemplos desses que são usados nos Estados Unidos, exemplo aqui na nossa região, na pessoa do Frederico Paz, que assumiu os plantadores de cana. É esse exemplo a pergunta. Forte abraço e Deus abençoe a todos. Ele que deixa você mal, Cordeiro. Muito obrigado. Olha, meu caro Germano, enquanto nós batíamos esse papo de alto nível aqui, o mundo se movimenta. A notícia da última hora aqui, das principais jornais internacionais, vai acabar atingindo a região. A China impõe tarifas mais altas aos Estados Unidos, na soja, nos carros e no petróleo. Nossa Senhora. Resultado disso, o petróleo internacional que interessa ao norte fluminense já está caindo só hoje 4%. Isso é negativo pra gente. Isso é altamente... Né? Essa briga não interessa ninguém. O chinês, na hora que entra na briga, ele não sai não, hein? E quem tem dinheiro hoje no mundo é o chinês. A maior reserva financeira do mundo é da China, pô. Essa briga... que sustenta os Estados Unidos. Porque essa briga vai mexer na cotação internacional do minério de ferro, e o minério de ferro é exportado pelo Porto do Açu. Vai mexer com a cotação internacional do petróleo, como acabamos de falar, e ao mexer com a cotação internacional do petróleo, reduz a indenização do petróleo dos sem dúvida, se a coisa... Se o prefeito fala, olha só, se o prefeito fala que a situação financeira do município é séria, ela pode piorar. Né, isso aí, usando o nada que está ruim não possa ficar pior. É lei de Murphy, né, meu irmão? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, sexta-feira, a briga continua. A briga continua. Meu Deus. É o segundo tempo. Olha, isso vai repercutir a semana toda, porque... Segunda-feira, o programa aqui é relacionado à saúde, tá? Com um especialista, um médico aqui, doutor Paulo Marcelo, representando a Rede Aurora de Comunicação na área da saúde aqui. Então você faz a pergunta aí. Exatamente. Eu posso estar equivocado, porque não, eu acredito, é uma opinião minha. Eu acredito que ele corrobora. É uma luta de poder dentro da Secretaria de Saúde. Ele tem comentado com a gente, mas não nessa proporção que você acabou de colocar aqui. Há uma luta de poder dentro do segmento da saúde de campo, seja pública e privada. Tá aí,
uma está imbricada na outra. Tá aí, Wagner, tá aí, olha, uma pergunta primordial e inicial pra gente fazer ao Dr. Paulo segunda-feira, que ele tem 25 anos na especialidade. Então, ele com certeza deve saber. Claro. Com certeza ele deve saber. Trata-se de uma excelente iniciativa da nossa querida Aurora Digital, né? Porque este debate é esclarecedor, porque eu reitero e repito, a população de nossa cidade já está procurando alternativas para a virada pós-2020. Ninguém aguenta mais, rapaz. E não vai aceitar sonhos. Não vai aceitar discursos... Aventuras. É a realidade discursos demagógicos. Discursos que só vão impressionar para depois não colocar na mesa o que realmente é possível. A população, de uma forma muito simples, está dizendo o seguinte: eu quero vida, eu quero saúde de qualidade, eu quero me alimentar todo dia, eu quero ter empregabilidade, né? Eu quero ter um transporte público de qualidade, porque o transporte é a espinha dorsal da economia de qualquer sociedade. E mais, eu quero segurança na rua e segurança para os meus familiares. Este é o quadrilátero que vai definir... Esse é o cenário. Esse é o cenário das grandes discussões para 2020. E como nós aqui na Rede Aurora sempre saímos na frente, mostrando as tendências, nós estamos mostrando as tendências de como vai ser a discussão daqui até 2020, porque a população está cansada de pagar a conta na forma de IPTU caro, ISS, contribuição de iluminação, e agora com muita rapidez, com muita urgência, que é respostas concretas. Zé e Ranulfo, me dê esses 2 minutinhos agora, final, para eu dar a resposta aos permissionários que tiveram aqui ontem, tá? Pois não. Ontem saiu uma matéria do programa, da participação deles. Atenção, os permissionários, todos do transporte tronco alimentador. Depois vão pegar esse pedaço do vídeo e passar para vocês. Ontem foram feitas 5 perguntas direto ao Dr. Felipe Quitanilha. Aumenta aí, operador. Primeira pergunta foi: por que o terminal do sistema tronco alimentador do Shopping Estrada ainda não foi liberado? Resposta: o presidente do MTT, Felipe Quitanilha, esteve ontem, com os interlocutores dos setores C e F para organizar o início da operação, que se dará neste final de semana e na segunda-feira. Hoje e amanhã, os locais das estruturas provisórias serão vistoriados, bem como o Shopping Estrada, que abriga o setor F. Por que ainda não houve a liberação do cartão para a máquina de bilhetagem eletrônica, que, segundo os permissionários, está pronto há mais de um mês? Resposta: se a pergunta em questão for quanto ao cartão de desbloqueio do validador, esta é uma questão que diz respeito ao permissionário e à empresa de bilhetagem, afirma ele. Por que a construção dos terminais não aconteceu antes da implantação do novo sistema? Resposta: desde o início do processo foi enfatizado que os terminais não eram condições primordiais para o início das atividades, uma vez que a integração era temporal, não física. O que os permissionários devem se concentrar a fazer era a efetiva implantação implantação do sistema de bilhetagem. Alegando estarem com 234 carros prontos, os permissionários lançam a questão sobre o porquê de ainda não ser liberados para o trabalho. A resposta é: no total são 96 veículos circulando atualmente, dos setores A e B. Os setores C e F devem voltar a circular nos próximos dias. Já nos setores D e E, ajustes com os interlocutores estão sendo realizados. Última pergunta:
foi relatado um suposto favorecimento da presidente da cooperativa de vans do Farol, de São Tomé, e do presidente da cooperativa de Goitacazes, pelo IMTT. Resposta. Quanto a essa pergunta, são acusações levianas, responde o Dr. Felipe, que já foram feitas em sede de processos, que estão sendo apuradas devidamente, deixando claro que todo o processo foi feito de maneira transparente, com toda a lisura e obedecendo a toda a legislação vigente. Tanto que já foi, por diversas vezes, alvo de ações judiciais e em todas elas, a Justiça não concedeu qualquer tipo de reconhecimento de mácula no procedimento licitatório. Daí aos amigos permissionários, os amigos do transporte alternativo, a resposta dada pelo Dr. Felipe Quintanilha, responsável pela pasta do IMTT, tá bom? O Ranulfo Vidigal, suas considerações finais. Muito bem, então na semana que vem o Zé Alves vai ler detidamente esse relatório. Eu vou ler agora quando chegar. Preliminar do Tribunal de Contas em relação às contas de 2018. Foi pedalada fiscal, Ranulfo? O primeiro sinal que eu observo, sem ler detidamente o documento, é de que talvez tenha sido pedalada fiscal. Mas vamos ler com cuidado. E vamos antecipar aqui para que o Germando busque também a resposta do Poder Público Municipal, né? Para que todos possam estar presentes e dar sua opinião sobre o tema, que é um tema muito importante. E eu tenho certeza que nós vamos ter mais um programa brilhante de grande audiência. Meu agradecimento e um bom final de semana para todos. Igualmente, Zé Alves de Azevedo Netinho. Foi um prazer imenso estar aqui. Vamos falar sobre essa questão, mas eu não sei, a cidade está tão quente, não sei se surgirá um outro tema que suprimirá o da pedalada fiscal, né? Surgirá. Então não fique alimentando falsas expectativas. Surgirá. Um grande abraço para todos e já deu tudo certo, Germano. Obrigado, Zé. Obrigado, Ranulfo, nossos economistas especiais, né? Meus favoritos, tem outros, mas um dos favoritos, estão aqui os dois. A todos que nos acompanharam até aqui, operador, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Fique agora com o programa Interligados com David Beck. Olha, baixa o nosso aplicativo, a programação A Voz de Campos termina aqui, mas a Rádio Aurora é 24 horas. Você pode acompanhar a programação musical pelo aplicativo e vem aí um novo programa. Tô Podendo, com Kelly Queen. Opa! De 1 às 3 da tarde. Seja bem-vindo. A partir de segunda-feira agora. Beijos e até segunda, porque eu só sei de uma coisa, hein, Zé? Você falou certo. Já deu tudo certo? Sempre. Beijos. Tchau, tchau.